Muito bom dia na paz do Senhor Jesus. É a leitura diária da revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD, que está chegando com a palavra de Deus para o teu coração neste dia. O tema de hoje é o despertamento dos samaritanos. São João capítulo 4, do versículo 1 ao 42, ou seja, o capítulo inteiro, mas como a leitura é bastante demorada, nós vamos ler apenas o versículo 4 e o versículo 39 que diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. O capítulo 4 de São João nos narra uma história extraordinária. Jesus percebeu que a sua popularidade tinha chamado a atenção dos fariseus e ele então decide afastar-se de um possível conflito, deixa a Judéia e retorna à Galiléia. Só para a gente entender geograficamente, o território de Samaria estava situado exatamente entre a Judéia e a Galiléia. E o versículo 4 nos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante a gente notar que a maioria dos judeus que viajava da Judéia para a Galiléia fazia por um outro caminho que passava ao redor de Samaria, ou seja, eles rodeavam Samaria através da Pérea a leste do Rio Jordão. Claro que uma estrada bem mais longa que demandava um tempo bem maior. Tudo isso por causa do ódio que os judeus nutriam pelos samaritanos. Mas quem queria economizar tempo, era bem mais rápido, mais fácil ir à Galiléia passando por Samaria. E aí vem uma pergunta: Jesus fez esse caminho porque estava com pressa? Não, claro que não. A necessidade de Jesus era levar a Samaria a mesma oportunidade de salvação que ele já havia levado até outras regiões. E também ele queria dar, claro, uma lição para o mundo de que ele estava acima do preconceito daqueles judeus. Mas tem uma outra pergunta que não quer se calar, não é verdade? A partir de onde surgiu esse preconceito, esse ódio entre judeus e samaritanos? Nós vamos lembrar que logo após o reinado de Salomão, Israel foi dividido entre o Reino Norte, e que a capital ficou sendo Samaria, e o Reino Sul, cuja capital era Jerusalém. O Reino Sul foi levado cativo pela Babilônia, mas antes o Reino Norte já havia sido levado cativo pela Assíria. E o rei Sargão levou habitantes de Samaria e de todo o Reino Norte para a Síria e resolveu repovoar o Reino Norte com cativos de outras terras, com a intenção de estabelecer-se no território e promover a paz. E a Bíblia diz que foram enviados para a região povos de 5 cidades diferentes. Vamos conferir? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 24, que nos diz: O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Logo, quando Jesus fala com a mulher samaritana no poço, no versículo 18, quando Jesus diz: Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Jesus aqui está se referindo profeticamente sobre estes 5 povos cativos que moravam em Samaria e que não tinham identidade espiritual definida. Estes cativos casaram-se com os poucos judeus que ali moravam, que haviam permanecido ali na região, no que formou uma raça heterogênea que ficou conhecido como samaritanos. Mas por que tanto ódio? Os judeus não aceitavam o fato de eles terem se misturado com estrangeiros, deixando de ser judeus puros. Entendiam isso como uma traição à pátria. E na época de Cristo, esse ódio ainda transpirava nos poros daquela sociedade. Então, os samaritanos adotaram o Pentateuco como livro sagrado e elegeram o Monte Gerizim como a sede da sua religião para concorrer com o templo dos judeus que estava em Jerusalém. No entanto, estavam muito confusos ainda sobre um conhecimento preciso acerca de Deus e da chegada do Messias. Quando Jesus chega a Sicar e trava um diálogo com a mulher, ele usa a instrumentalidade dela para anunciar àquele povo sobre as verdades da salvação, sobre a natureza de Deus e sobre a adoração a Deus em espírito e em verdade. Claro que não temos tempo agora para extrair todas as lições do diálogo de Jesus com a samaritana, por isso não vamos detalhá-lo. Mas vamos atentar para a realidade de mudança que houve naquele lugar quando Jesus passou por ali. Aquele povo era religioso, mas religioso à sua maneira. E o mestre dos mestres ensina a eles que era positivo o desejo em ser adorador. No entanto,
a religião deles estava mal orientada e que o perfeito a ser adorado já tinha chegado. Era ele mesmo, o próprio, o Messias. Qual foi o resultado disso? O ápice está no versículo de número 42, que diz: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sem dúvidas, o resultado foi um despertamento na vida daqueles samaritanos. Eles entenderam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que não é o Salvador apenas de Israel, mas o Salvador do mundo inteiro. Vamos extrair algumas lições aqui para o nosso dia a dia? A primeira lição: como verdadeiros cristãos, nós não devemos ter restrições culturais, como o preconceito, por exemplo. E falando nisso, às vezes nem precisamos ir para outras culturas para encontrar pessoas com costumes e religiões totalmente diferentes da nossa, não é? Como lidamos com o diferente? Não estou dizendo aqui para abraçar o relativismo, aceitar tudo o que aparece por aí para não se mostrar preconceituoso. Não é isso. O que precisamos entender é que as diferenças culturais e religiosas não podem servir de empecilhos para nós pregarmos o Evangelho de Cristo. Mesmo não concordando com as práticas pecaminosas de algumas pessoas, precisamos de estratégias para aproximar delas e anunciar Jesus Cristo, que transforma, que muda a realidade de vida de qualquer pecador inveterado. Inclusive, independe da etnia, da posição social, da posição cultural ou de pecados cometidos anteriormente. A segunda lição: não basta sermos apenas religiosos. Apenas a religiosidade nos faz tornar hipócritas, bonitinhos por fora, mas podres por dentro. Mas o verdadeiro encontro com Jesus Cristo faz mudança, traz transformação. Quem mentia agora fala a verdade, quem roubava não rouba mais, quem fofocava agora não aceita falar da vida alheia, quem tinha boca suja e falava palavrões, agora fala palavras que edificam, e assim por diante. Se você tem alguns destes hábitos que eu citei aqui, reveja a qualidade do seu cristianismo. A terceira lição: o lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude do adorador. Não há limitação para Deus receber a nossa adoração. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele está presente em todos os lugares e pode receber nossa adoração em qualquer tempo. O mais importante não é onde adoramos, e sim como adoramos. É bem provável que já tenha acontecido contigo, como que já me aconteceu algumas vezes. Eu glorificando a Deus e sentindo a sua presença dentro do carro, e ao parar no semáforo, a pessoa do carro ao lado olhar para mim e balançar a cabeça negativamente, como não entendendo nada e me achando maluco, é claro. Quantas vezes você, operando a máquina em seu trabalho, começa a chorar e falar em mistérios com Deus? Outras vezes à beira do fogão, da pia ou da máquina de lavar roupas, mas se sentindo no céu, tamanha é a glória de Deus te envolvendo. São exemplos de que a atitude do adorador é mais importante que o lugar da adoração. Falando nisso, como está sendo a sua adoração? Está sendo genuína e verdadeira? Vamos para a quarta e última lição. Deus quer usar a mim e a você para despertar outras vidas, para levantar outras vidas. A mulher samaritana, quando experimentou da água da vida e o Espírito Santo encheu a sua alma, ela não aguentou. A fonte transbordou, alcançou outros sedentos de Deus. A propósito, quantos sedentos estão à sua volta, hein? Vamos contar para eles o que Cristo fez por nós? Lembre-se, ovelha gera ovelha. Que tal? Já pensou em alguém para compartilhar o Evangelho de Cristo hoje? Pense nisso seriamente. Ore comigo agora. Grandioso Deus, neste momento nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, Senhor, por este momento. Eu quero te louvar, Senhor, e pedir pela vida desta pessoa que está orando comigo agora, que o Senhor venha renovar as suas forças, despertar-lhe, assim como o Senhor despertou aqueles samaritanos, para fazer a tua obra e fazer notório o teu nome. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltaremos com a leitura diária, se Deus nos permitir. Sem a vida conhecer, e muitos creram e viram que o caso é sério, aceitaram o Evangelho, coisa extraordinária, e Jesus transforma